O tema da nossa ministração da semana passada foi Jesus complementa a lei. Vou te liberar agora. Nós começamos na semana passada e eu acredito que a gente não vai terminar ainda essa semana. Não é uma série programada, mas como diz minha esposa, Deus deu uma série. Para que a gente possa aprender e entender o que Jesus quer fazer na nossa vida. Tudo que Jesus complementa, irmãos, é para melhor. É para que seja ainda melhor do que foi entregue antes. Nós recebemos a promessa de que Deus seria conosco. Mas como é bom a gente vir para a casa do Pai e Ele dizer, eu tenho algo mais para você. O que nós recebemos já é bom demais. Nós recebemos perdão, salvação, vida eterna. Né? Mas Deus tem mais para mim e para você. Quantos querem mais de Deus? Não, pastor, eu estou feliz, só que eu recebi já está bom. Mas não. Então a gente tem direito a mais. Deus quer realizar mais na nossa vida. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre como Jesus complementou as leis de Moisés, nos levando a uma compreensão ainda maior do reino de Deus. Na verdade, Jesus ele foi incisivo em como a gente deve se comportar. O grau de exigência aumentou. Ele veio para implantar um reino de excelência. Então nós, Rose, nós precisamos desejar, nós precisamos buscar do Senhor sermos excelentes. Isso começa quando a gente fala, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Coloca a minha vida nas tuas mãos, porque eu creio que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas, poderosas, através da minha vida. Pega a tua Bíblia aí. Abre lá em Mateus, capítulo 5. A gente já leu esse texto, mas a gente vai ler de novo. Que a gente possa fixar no nosso coração. Mateus, capítulo 5, versículo 21. Cara aí? Você marcou na semana passada, já está marcado, né, Li? Está facinho. Vamos lá. Mateus, capítulo 5, versículo 21. Diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, racá, seja levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver no caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. Quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem por forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, porque você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente.
Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também à esquerda. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a andar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aquele que vos amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. E aí? A primeira coisa que ele trata aqui é sobre não matarás. E nós falamos sobre isso na semana passada. Quando as leis foram dadas a Moisés, foi um avanço, porque os homens tiravam a vida um do outro sem que houvesse motivo nenhum. Era o que se vivia naqueles dias onde Deus deu essa lei. Nós não podemos gerar morte física, mas precisamos cuidar para também não gerarmos morte emocional e espiritual. A gente faz isso, pastor, como crente, porque eu sou evangélico, eu também sou. Mas se a gente não vigiar, a gente faz isso, dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com nossos filhos, com o nosso pai, com a nossa mãe. Isso foi o novo de Jesus a respeito desse assunto. Jesus traz uma nova visão a respeito da concepção de não tirar a vida de alguém. A gente parou aqui na semana passada. Mas o texto fala de outras coisas, tão importantes ou até mais importantes do que essa. A segunda coisa que ele fala é, não adulterarás. Passar pela vida de casado, sem que haja traição física, já é algo muito difícil para muitas pessoas, mesmo sendo cristão. Você conhece alguém que já traiu a esposa? Já traiu o marido? Levanta a mão aí. Quem conhece? Era crente? Alguns eram. Viu? Ah, porque o crente não é isento de pecar, pastor? Não. Tem crente que faz um monte de besteira. Até mais do que os que estão lá fora. No Antigo Testamento, os homens podiam ter várias esposas. Aí sim, hein, pastor? Aí fica bom o negócio, hein? Pensou? Ter um monte de esposa? Será que realmente era bom, irmãos? Se era tão bom, por que Deus mudou isso? Se era tão perfeito, era tão maravilhoso, por que Deus tirou essa condição, essa liberdade dos homens? E quem disse que esses homens que tinham várias esposas eram felizes? Em momento nenhum a Bíblia fala isso. É ou não é? Ah, pastor, porque lá eu li lá no meu livro, da Bíblia, que os homens que tinham 4 esposas eram muito felizes. Não tem isso. Nós podemos ser muito felizes, extremamente felizes, ter uma única esposa. Viu? Então, quando você lê a Bíblia, você vê lá algumas situações. Nem todas elas foram de bênção. Nem todas elas trouxeram alegria ao coração daqueles homens que viveram naqueles dias. Quando a gente vive para fazer a nossa esposa feliz, a gente vive uma vida feliz. O problema, irmãos, é que os homens daqueles dias, e muitos homens e muitas mulheres dos nossos dias, eles acham que o casamento é para que o outro faça ele feliz. Agora Jesus traz uma nova concepção sobre as coisas que entristecem o coração de Deus. Jesus começa a mostrar aqui que algumas coisas que estavam lá na antiga lei, quando os homens colocavam aquilo em prática, entristeciam o coração de Deus. Ele diz que apenas o simples olhar de cobiça para uma pessoa do outro sexo, para Deus já é adultério. Quando um homem e uma mulher olha para um outro homem, para uma outra mulher, que não seja o seu, com olhos de cobiça, Deus já está interpretando aquilo como um adultério. Mas como a gente faz, pastor, para saber se a gente está pecando ou não? Porque assim, eu acho que eu posso estar, mas não tenho certeza. Eu não tenho completa certeza de que eu estou fazendo da forma errada. Eu ouvi uma certa vez que o pecado acontece quando você dá aquela segunda olhada. Não é a primeira, é a segunda que você peca. Ah, então eu já sei, pastor. Quando passar uma mulher bonita, eu vou dar só uma olhada, eu vou fazer assim, ó.
Aí eu não pequei, né, pastor? Irmãos, não é literal. É para a gente compreender onde vai a malícia do nosso coração. É para a gente compreender como a gente, muitas vezes, a gente tem dificuldade para fluir nas coisas de Deus, não é? Mas para fluir nas coisas do inimigo é tão fácil. É tão simples. A primeira vez, a gente está apenas vendo. É isso que o texto quer dizer. Quando você olha a primeira vez, você está apenas vendo uma pessoa. Mas quando a gente olha a segunda vez, os olhos da cobiça foram acionados. É quando você permite que os pensamentos ruins comecem a fluir na sua cabeça. E como resistir, pastor, para não dar essa segunda olhada? Como resistir para não entristecer o coração do meu Deus? Eu não sei como fazer. Eu não consigo não fazer. É simples, irmãos. A Bíblia não diz que nós temos um ajudador? Não está escrito lá? O Espírito, uma das funções do Espírito Santo é ser o nosso ajudador. Aquilo que a gente não consegue fazer, o que a gente faz? Busca no Espírito. Espírito de Deus, me ajuda aqui. Eu não consigo não pecar nessa área. Eu preciso da sua ajuda. A palavra de Deus diz que Ele vai nos ensinar a respeito de todas as coisas. E também Ele sempre nos mostrará o melhor caminho a seguir. Em quê, pastor? Em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia diz, entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. O texto é radical quando diz que é melhor arrancar um órgão que esteja nos levando a pecar, do que permanecer com ele contaminando todo o corpo. É difícil para a gente entender, não é? Ó, se o teu olho está te fazendo pecar, arranca o olho fora. Não é difícil para nós? Trazer para a nossa racionalidade? Irmãos, é o mesmo princípio usado com câncer. Eu já passei por uma experiência de câncer. E quando eu fui fazer o meu tratamento, o médico disse, ó, tem 3 caminhos. A gente pode fazer um tratamento à base de remédios, a gente pode retirar a parte onde está o câncer, e a gente pode fazer uma extração radical, tirar tudo fora. E esse é o melhor caminho, é o caminho mais eficaz. Então, já está dizendo que é o melhor, eu vou fazer esse. E ele foi lá e retirou toda a minha próstata fora. Não estava toda ela atingida. Tinha ainda a possibilidade do tratamento com remédios. Mas ele falou, o melhor caminho é esse. O que Jesus está dizendo para nós aqui? Nós precisamos ser radicais com aquilo que nos leva a pecar. A questão aqui não é arrancar o seu braço fora. A questão é você enxergar aquilo que está te levando a pecar e você ser radical com aquilo. Por que Jesus usa esta citação? Porque da mesma forma que o câncer é uma doença, e para a medicina ainda não tem cura, e é por isso essas recomendações, por que os médicos recomendam, em muitos casos, que faça uma cirurgia radical? Quando uma mulher tem um câncer no seio, câncer de mama lá, ó, você pode tirar uma parte ou você pode tirar inteiro. Mas a melhor recomendação é tirar inteiro. Por quê, irmãos? Porque o câncer é que nem uma planta, ele vai criando raiz. E o pecado em nós é a mesma coisa. Quando a gente permite que ele esteja ali, ele vai criando raiz. Mesmo depois da nossa libertação, pode ter certeza que o diabo não vai desistir de você. Durante toda a sua vida, durante toda a minha vida, ele vai tentar a gente nas coisas que a gente já caiu um dia. Exemplos. Quem usava drogas veio para a igreja, foi liberto, não usa mais drogas. Mas lá na sua cabeça, você sabe qual era o sentimento, o que te levava a usar drogas, qual era a satisfação que te trazia. E o diabo tenta trabalhar em cima. Não é que você não seja liberto, não é que Jesus não tenha te libertado, mas você sabe como é. Quem bebia, veio para a igreja, deixou de beber, entendeu que faz mal, não bebe mais, mas lembra como era, quando chegava lá no bar, que encontrava os amigos, como é que era aquele ambiente, e o diabo vai tentar usar isso. Ah, não, eu vou no bar hoje só para evangelizar os meus amigos, porque eu fui o único que me converti, entendeu? Então eu vou lá para falar de Jesus para eles.
vou sentar lá, vou tomar um refrigerante. É um risco muito grande. Pode dar certo? Pode. Mas se der errado, você vai voltar para onde? No mesmo lugar que você estava. Quem tinha vício de jogo? Ah, pastor, mas isso não é nada grave. Vício de jogo não é nada grave. Não é, não? Tem gente que perdeu casa, que perdeu casamento, que perdeu família, que perdeu tudo por causa de jogo. Aí o cara veio para a igreja, pastor, ele foi liberto. Tá bom. Só que ele lembra como era gostoso jogar. Tinha algo que atraía ele naquilo. Tanto que ele fazia. E não se controlava. E não parava. Você vê como é que é simples as coisas, irmãos? Tem umas maquininhas que você coloca a moeda, não tem? 25 centavos. Como é que alguém vai ficar pobre naquilo? Tem um monte de gente que já faliu com aquilo. O Banco do Brasil tem que produzir muita moeda, porque o cara tem... Haja moeda para o cara colocar na maquininha. E quando acaba, ele fica desesperado. Mas não tem mais moedinha? Preciso colocar. E lá vai o seu salário, lá vai o seu casamento, lá vai a sua alegria, lá vai a sua família. E é uma moedinha de 25 centavos. Percebe? Quem usava de pornografia, quem tinha o vício da pornografia, veio para a igreja, pastor, se converteu, largou o vício, largou nada. Olha para mim aqui. Homem, os casos que eu conheço, que foram libertos da pornografia, foi porque a esposa descobriu. Eu não conheço nenhum homem que chegou para mim aqui e falou, pastor, eu tenho um vício de pornografia. O senhor pode me ajudar? Não. Sabe por quê, irmãos? Não é que o cara é imperfeito ou que ele é a pior pessoa do mundo. Não é isso, não. É que é um pecado oculto, ninguém sabe. Quando você bebe, você chega embriagado em casa. Quando você joga, você chega falido em casa. Quando você usa droga, você chega transtornado em casa. Quando você usa pornografia, está tudo normal. Ninguém que olha vai dizer que você faz. Mas é vício? É. Faz mal? Faz. Destrói a sua vida? Destrói. E quem falava mal dos outros? Tinha o vício da língua comprida. Quando botava para fora, dava 3 palmos de língua, irmãos. Mas veio para a igreja, se libertou. Agora não fala mais mal de ninguém. O que o diabo faz? Coloca outro fofoqueiro perto dele. Vocês estão rindo? Quando a gente ouve a fofoca, a gente se contamina, irmãos. E quando você menos espera, você já está compartilhando as experiências do fofoqueiro. Olha para mim aqui, ó. Tem gente que a gente precisa se afastar. Viu? Nós, como cristãos, a gente acha que a gente está liberto de tudo, que a gente pode todas as coisas, e é uma mentira. Aquilo que te faz mal, você precisa andar longe. Você não tem que ficar indo evangelizar no bar que você bebia. Você não tem que evangelizar na boca de fumo que você comprava drogas. E você também não tem que andar com outros fofoqueiros. Se você não é, você pode ficar. Se você já era, imagina o efeito que isso vai criar na sua vida. Parece simples. Não é. Quem tinha sentimento de inferioridade. Tem gente, irmãos, que a vida inteira se achou inferior aos outros. E busca de todas as maneiras se autoconvencer de que não tem mais aquilo no coração. De que aquilo não é mais uma verdade no seu coração. Ah, eu não presto, eu não valo nada. Eu sou a pior pessoa do mundo. São sentimentos que vêm no coração da pessoa. Se ela não for liberta, e que se ela não trabalhar isso no coração dela, volta de novo. Por quê, pastor? Porque o inimigo vai trabalhar naquilo que destruía a gente. E quando a gente fala de coisa de sentimento, parece que não é vício. Não é, Rafa? A gente acha que vício é só com as coisas que a gente está vendo. E não é. Quando a gente não vigia, irmãos, coisas que parecem aos olhos dos outros simples, destroem a vida da gente. Tem outros pecados, pastor? Tem sim. Cada um de nós sabe onde está a nossa fraqueza. Pode ser que a gente não falou aqui. Mas eu conheço a minha, você conhece a sua, e a gente precisa vigiar. Aquele que está de pé, vigie para que não caia, diz a Bíblia. Para esses momentos, a ajuda do Espírito Santo é fundamental. Olha para mim aqui, irmãos. Quem foi liberto? Levanta a mão aí. Quem acha que já foi liberto? Há uma garantia de que a gente vai viver a vida inteira assim? Tá certo?
Por isso que nós precisamos de amigos, viu? Nós precisamos de igreja, nós precisamos do Espírito Santo. O amigo é aquele para quem a gente confessa o pecado. Sabia? Nós precisamos ter um amigo para confessar pecado. Mas alguém que não seja conivente com a gente. Ah, mas isso aí não tem problema nenhum. Você bebia, agora está tomando uma cervejinha de vez em quando, não tem problema nenhum. Procure pessoas melhores do que você. Porque igual você, já basta você mesmo. Você já está concordando em voltar para o pecado. Se você pegar alguém pior do que você, ela vai te estimular a voltar mais rápido ainda. Nós precisamos buscar pessoas que sejam melhores do que nós, para nos ajudar a sair da situação que a gente está vivendo. Na verdade, Jesus estava tratando do guardar o nosso coração. Adultério, irmãos, se a gente for procurar lá no dicionário, é sinônimo de traição. E nós não traímos só sexualmente. Quando lê adultério, que traiu a esposa sexualmente, traiu o marido sexualmente. A gente não trai só sexualmente, não. A gente trai de várias maneiras. Quem aqui já se sentiu traído? Levanta a mão bem alta aí. Foi sexualmente? Foi só sexualmente? Percebe? Como Jesus leva a gente a entender algo muito maior do que a letra estava dizendo naqueles dias. Tem muito mais coisas envolvidas em ferir do que simplesmente matar. Tem muito mais coisas envolvidas em uma pessoa se sentir traída do que simplesmente a traição sexual. Uma das piores traições é a traição da confiança. Quando a gente perde a confiança em alguém, irmãos, é tão difícil conviver. É tão difícil continuar caminhando junto. Por mais que a gente perceba que se arrependeu, que é sincero, tem todo um trabalhar para recuperar isso. Tem todo um caminhar que a gente precisa ter para que a gente consiga reconstruir isso. Pode não ser propriamente um desejo que invade o coração, sem pedir licença, mas uma atitude de quem, visando a traição, maquina, delibera e traça estratégia. Quem trai sempre acha que não vai ser pego. O marido que trai acha que a mulher nunca vai pegar. A mulher que trai acha que o marido nunca vai pegar. Porque eu, como mulher, sou muito mais inteligente que ele. A própria ciência diz que as mulheres são mais inteligentes. Como é que eu vou ser pego? Você pega nada, ele é um bobão. Ainda que você consiga não ser pego a sua vida inteira. Você consiga enganar o seu cônjuge a vida inteira. Você enganou a Deus? Você vai prestar conta para Deus? O cajado de Deus é maior ou menor do que o do seu marido, da sua esposa? Cuidado. Cuidado. O pecado que é desenvolvido, que é planejado, que leva tempo, ele nos conduz ao afastamento e à destruição de relacionamento. Sabiam disso? Quando você está planejando alguma coisa de ruim no seu coração, fazer um plano perfeito para não ser pego. Vamos dizer que você consiga desenvolver esse plano perfeito. Que você realmente não seja pego. Você vai conseguir manter isso quanto tempo? Quanto tempo você vai conseguir enganar sua esposa, o seu marido? Ela não descobriu, ele não descobriu, tá bom. Mas o seu comportamento vai ser o mesmo? Os seus interesses vão ser os mesmos? O crescer do desejo no nosso coração e na nossa mente. Esse sentimento destruidor, nós como discípulos podemos e devemos evitar. Entendeu? O adultério vai muito além do que a gente interpreta na nossa mente. Ele está falando de nós buscarmos e gerarmos no coração das pessoas confiança em nós. A gente se sente traído, porque as pessoas fazem coisas que a gente desaprova. É ou não é? Quantas vezes a gente já viveu isso? Quantas vezes a gente já fez isso? O problema nosso, irmãos, é que assim, a gente tem uma facilidade gigante para apontar o dedo para os outros. Mas para olhar para nós e vermos o tamanho da destruição que a gente está gerando, a gente tem uma dificuldade imensa.
O problema não é eu descobrir ou eu falar para minha esposa, que o ser humano é assim, eu preciso falar. Não é assim? Eu tenho que falar para o outro, para você. Porque se eu não falar, eu vou explodir, então exploda. Se você não conseguiu olhar para dentro de você e encontrar as suas limitações, as suas falhas, você apontar o dedo para os outros não vai resolver nada. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu cansei de falar. Eu estou desistindo desse relacionamento. Eu já cansei de falar. E quem disse que você falar ia mudar alguma coisa? Onde você leu isso? Onde na Bíblia está escrito isso? A Bíblia diz que quem convence o homem dos seus maus caminhos é o Espírito Santo de Deus. O que deveria ser a minha e a sua postura? Eu vou orar. Porque eu orando, Deus vai mudar, Deus vai tocar o coração. E aí as coisas vão funcionar. É assim que a gente age? Terceira coisa que o texto fala. Eu sei, irmãos, dá para a gente falar muito mais sobre isso. E assim, eu estou sendo bem curto para a gente fazer uma série de 35 ministrações desse texto aqui. Ok? Tem muito mais coisa? Tem, é verdade. Carta de divórcio, vamos lá. A carta de divórcio naqueles dias tratava muito mais da devolução de um bem do que dos sentimentos que levam um homem e uma mulher a estarem juntos. Para a gente entender. Porque a carta de divórcio, irmãos, que está tão longe de nós, nada mais é do que o divórcio que a gente vê hoje. Tanto que tem o mesmo nome. Ah, pastor, então tem um monte de coisas dos nossos dias que vem da Bíblia? Um monte, irmão. Uma tonelada de coisas. Uma das coisas que os caras que fazem direito, estudam afinco, é a Bíblia. Vocês sabiam disso? Porque a base das leis que regem o nosso país é a Bíblia. Você sabia que lá na nossa Constituição está dizendo que nós não podemos matar? Sabiam disso? De onde que eles tiraram isso, pastor? Irmãos, não está escrito em lugar nenhum. Percebem? Carta de divórcio era algo que os homens usavam naqueles dias para mandar a mulher embora. Por quê? Para eles, mulher não era um ser humano. Era uma coisa, era uma mercadoria. O casamento naqueles dias estava longe de ser uma aliança entre duas pessoas iguais. O homem estava aqui e a mulher estava aqui. Ou aqui, porque daí dava para levantar o pé e pisar em cima. Era assim. O que existia era o homem que adquiria a mulher como se fosse um patrimônio. Ele ia lá e pagava um dote para o sogro e comprava aquela mulher para ele. Caso ele se desagradasse dessa mulher, por qualquer motivo, ele a despedia com uma carta. E muitas vezes, irmãos, pasmem, a família dela não aceitava ela de volta. O marido, não aconteceu nada. Ele simplesmente enjoou da mulher. Não quero mais você. Vai embora. Aí a mulher voltava para casa dos pais. E muitas vezes os pais não recebiam ela de volta. Por que então, pastor, que Deus permitia isso? O que os homens faziam antes de ter essa carta? Quando eles não gostavam da esposa. Ah, não gosto mais de você. Como eles não podiam se livrar delas, porque não tinha carta de divórcio ainda, eles judiavam delas de todas as maneiras. Batia, espancava, deixava sem comida, separava os filhos delas, faziam terror. Então vem a lei para mudar isso, para tentar de alguma maneira aliviar o fardo daquelas mulheres. O que Jesus propôs foi enxergar a vida matrimonial com um coração compassivo, que entende a limitação do outro e amoroso. Diferente do que eles viveram até ali. Mulher para mim é uma coisa e eu vou tratar ela como eu quiser. E se eu não quiser mais, eu devolvo o pai dela. Pastor, que absurdo. É, tem homem que faz isso até hoje. Não quero mais você, não. Vai para casa da sua mãe. Vocês conhecem alguém que fez isso? Conhece? Tem coisas que parece que não acontecem mais, mas que continuam acontecendo. O sentimento, a maneira de olhar para o outro, tão repugnante, ela continua acontecendo. Ah, não aguento mais você. Você é insuportável. Pega as suas coisas e vai na casa da sua mãe. Não te aguento mais. Acontece hoje.
hoje a gente vive a situação da igualdade, né? Então as mulheres também fazem isso, irmãos. As mulheres também pega seus panos de bunda e vaza daqui. Não quero mais você aqui. Acontece também? Aqui, essa casa aqui, ó, é eu e meus filhos. Você não quero mais aqui. A carta de divórcio agora ela vale para os dois lados. Aquilo que era ridículo o homem fazer com a mulher, agora a mulher também pode fazer com o homem. Olha que coisa linda. Como nós avançamos, né? Como o homem, ele prosperou naquilo que Deus colocou. O desejo de Deus não é que nenhum de nós se separe. No coração do nosso Pai, o casamento foi feito para durar enquanto os dois estiverem vivos. Os dois, viu, irmãos? Se um morrer, aí o outro está livre. Viu? A esposa morreu, o marido pode reconstruir a vida dele. A esposa morreu, o esposo morreu, a mulher pode reconstruir a vida dela. Essa é a condição que Deus deu. E também muita gente não quer usar. Não, porque ele morreu, agora eu vou chorar a vida inteira. O Cláudio Duarte faz uma colocação interessante. A mulher estava lá no dia do enterro do marido, chorando. Não, não me deixe, eu não quero me separar dele. E aquela lágrima toda, ela escorrega na beira da cova ali, cai em cima do caixão. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Ok? Mas tem situações, irmãos, que fogem à regra. E eu quis colocar isso aqui para a gente saber. Porque se criou uma concepção dentro da igreja de que não importa a situação que você esteja vivendo, você não tem o direito de se afastar do seu marido. Você não tem o direito de se afastar da sua esposa. Vou colocar aqui algumas situações que elas fogem à regra. Por exemplo, homens violentos. A gente ouve falar, a gente conhece histórias de cara que bebe, chega em casa, espanca a mulher, filho. E isso acontece N vezes. Além da mulher se separar dele, ela deve denunciar esse cara. Viu? Vai na delegacia e fala, ó, isso é um safado, isso aqui está me espancando, está espancando os meus filhos, e o cara vai ser preso. Porque aquilo que a gente não quer para nós, irmãos, a gente não pode permitir que o outro pegue. Não, agora, graças a Deus, aquela peste saiu daqui. Ele foi embora, ele vai arrumar outra mulher para ele judiar. Que bom, né? Coisa linda. O não serve para mim, mas eu vou colocar esse abacaxi na mão de outra pessoa. Mulheres que convivem com homens violentos. Irmãos, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Estou falando para vocês e está sendo gravado. Ela tem que procurar, sim, a polícia para evitar que outras pessoas passem pelo que ela está passando. Ok? Outra situação, da mesma forma, tem as mulheres violentas. A gente tem uma concepção de que toda mulher é frágil, delicada, mas nem sempre isso é a realidade, irmãos. Nós tivemos um caso que a gente acompanhou, eu e minha esposa, de um casal que era noivo e a menina batia no cara direto. Foi, Cátia? Ele veio falar, olha, ela me batia, porque ela era da polícia, quando ela esquentava, ela me sentava a pancada. É engraçado? Não é não, irmãos. É tão horrível a gente ver uma mulher sendo espancada, como é um homem. A lei vale para os dois. Ninguém é obrigado a conviver com alguém que não te respeite. Ok? É claro, a gente pode sentar, a gente pode conversar, mas tem alguns casos que eles fogem à regra. Nós já vivemos aconselhamento de casais que a recomendação foi separar. Porque o cara era violento, ele não queria saber de nada, ele não queria saber de Deus, não queria saber da igreja, ainda ficava ameaçando a esposa. Se separar de mim, eu te mato. Vocês já ouviram histórias assim? Não está tão longe da gente, tá? Polícia, irmãos. A polícia está aí para isso. A violência, ela é apenas física? A gente convive apenas com um tipo de violência que ela é física? Não. A gente também tem a violência verbal. Palavras, muitas vezes, ferem mais que uma agressão física. É ou não é?
A gente precisa vigiar o que sai da nossa boca. Há casamentos que estão mortos sem que tenha havido nenhuma agressão física. Mas acabou, destruiu tudo. Não tem como continuar junto. Porque as palavras que foram proferidas criaram feridas que não conseguem cicatrizar. Os sentimentos foram mortos por palavras e ações que geraram uma decepção tão grande que o amor foi apagado. Parece que não, mas tem homem que trata a mulher pior do que o cachorro. Tem mulher que trata o marido pior do que cachorro. E aí olha, não, se não está bom para você, divórcio. A Bíblia está falando, carta de divórcio, amigão. Eu nunca toquei um dedo nela. Vocês já ouviram isso? Eu nunca levantei a mão para ela. E como é que ela está? Destruída. Não tem alegria de viver, depressão, pensando em tirar a própria vida. Você fez algum mal para ela? Eu nunca fiz nada para ela. Aliás, ele vai lá na 25 de março comprar uma auréola para ele colocar para passar o Natal, porque o cara é um anjo. Ele nunca fez nada para a esposa dele. A esposa também nunca fez nada para o marido. Ele está indo embora, eu não sei porquê, eu não entendo por que ele quer ir embora. Só porque eu não cuidava de nada, eu não cuidava da família, eu não cuidava da casa, eu não cuidava dele. Só por isso ele quer ir embora. Nunca fiz nada para ele. E aquilo que saiu da sua boca? Olha para mim aqui, ó. Eu não estou falando aqui para você. Tá vendo, ó? O pastor falou, é com você. Não é isso, não. É para você olhar para dentro de você e falar, eu faço isso. Eu ajo assim. Esquece o outro. Você não consegue resolver o outro lado. Você só consegue resolver o seu. Olha para dentro de você e vê o tanto de coisas erradas que você tem feito. Dentro do seu casamento. Dentro do seu relacionamento com os seus filhos. No seu relacionamento com o seu pai. É muito fácil apontar o dedo. Difícil é reconhecer aquilo que a gente tem feito, tem gerado morte. As pessoas que a gente diz que ama. Outra coisa que acontece. Quando vem aqui, irmãos, sobe lá naquela salinha. Vocês viram que tem uma escadinha ali do lado, né? Quando sobe naquela salinha, todo mundo vira santo. Todo mundo vira santo quando sobe ali. Não sei o que acontece. Falei para a Cátia, vamos fazer reunião em outro lugar, porque existe um clima de santidade naquela sala. Eu faço a minha parte, pastor. Eu tenho lutado com todas as minhas forças para que as coisas deem certo. Aí você ouve a esposa, ela também está fazendo tudo, Rafa. Por que estão lá então? Não, pastor, eu faço tudo que está ao meu alcance para fazer esse homem feliz. Pastor, o senhor não sabe de quantas coisas eu já abri mão para que essa mulher fosse feliz. Por que estão lá então? Se um vive em função do outro, faz tudo pelo outro, por que estão lá em cima então? E normalmente sobem lá dizendo o seguinte, ó, a gente quer separar. Veio aqui para o senhor orar por nós, que nós vamos cada um seguir o seu caminho. Mas fizeram tudo, fazem tudo para que dê certo. A gente se engana. A gente cria no nosso coração uma justificativa que não é verdadeira. Na maioria dos casos, o que falta é perdão. É trazer para o coração a palavra de Deus que afirma que agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. O que eu posso fazer para cuidar melhor do meu casamento? O que eu posso fazer para cuidar melhor da minha esposa, do meu marido? Para ela é importante ir no shopping. Eu odeio shopping. Eu também odeio. Incluo nesse grupo. Mas de vez em quando preciso levar minha esposa lá. Né, Cátia? Porque ela gosta. Quantas mulheres gostam de shopping aqui? Levanta a mão. Mulher que gosta de shopping. Levanta, eu quero ver. Deve ter uma ou duas que não gostam, porque o resto gosta. Quantos homens gostam de ir no shopping? Levanta a mão aí. Rapaz, teve 2. Olha lá, a Miriam está levantando na marra o braço do Márcio. Mas, irmãos, o que acontece? A gente faz só o que a gente gosta? Não. A gente precisa fazer o que o outro gosta. Não é assim? Senão, vive em harmonia. O outro vai ser feliz? Se o outro não for feliz, eu vou ser feliz? Jesus é questionado pelos fariseus a respeito da carta de divórcio.
E a resposta dele está lá em Marcos, capítulo 10. Se você quiser abrir, a gente vai ver Jesus dando total liberdade para que a gente se divorcie. É uma coisa natural, vocês podem fazer. A gente vai perceber aqui nesse texto. Como é que Jesus interpreta essa questão da carta de divórcio. Evangelho de Marcos, lá no capítulo 10, versículo 5. Acharam aí? Vou beber uma água aqui. Marcos 10, versículo 5, diz assim: Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de... Por que Moisés escreveu? Por causa da dureza. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, a gente está acostumado, o homem não separe, não é? Leia aí, está escrito na minha Bíblia, está assim: ninguém o separe. Ninguém o separa. Moisés permitiu, sim, a carta de divórcio nos dias dele, por causa da dureza do coração dos homens. Irmãos, olha para mim aqui. Quem nós devemos seguir? Moisés ou Jesus? Vai responder. Quem é? Jesus. Ok. Não que Moisés tenha feito algo errado. Para os dias dele, era algo que foi revolucionário. Mas nós podemos ser muito melhores do que isso. Você concorda comigo? Nós podemos ir além do que simplesmente escrever no papel lá: vai embora que eu não te quero mais. Pode fazer melhor do que isso? A gente que tem o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós podemos rever os nossos conceitos, os nossos valores e tratar nossa esposa de uma forma melhor? Nós podemos respeitar e cuidar da nossa família de uma maneira melhor do que a gente tem feito até aqui? Olha para mim aqui. É com você as perguntas. É para você. Você pode tratar a sua família melhor do que tem feito até aqui? Você pode tratar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos de uma forma melhor do que tem feito até aqui? Você está ouvindo aí, né? É com você que o pastor está falando. Não é, não. Não é com outro, é com você mesmo. A palavra, irmãos, ela é individual. Ai, queria tanto que meu marido estivesse aqui. Ele precisava ouvir isso hoje. Porque se ele ouvisse, talvez ele mudasse alguma coisa. Se ele não está aqui, é porque a palavra é para você. É através de você que Deus vai fazer um milagre. É através da sua vida que Deus vai transformar a sua casa. É através das suas atitudes que Deus vai trazer vida para algo que pode estar morto. Porque não tenha dúvida, viu, irmãos? Se não está bom para você, não está bom para o outro também. Ah, mas ele nunca falou nada, ela nunca falou nada. Se um não está feliz, o outro também não está. Ou é mais fácil desistir de tudo e acreditar que a mudança nunca vai acontecer. Por que as pessoas se separam? Porque elas acreditam que não vai acontecer. Ele pé no seu lugar.